Se para sermos salvos temos que ser batizados no Espírito Santo por Jesus, então não temos ninguém superior a nós além de Jesus, e somos pastores uns dos outros, que somos iguais, anjos, mensageiros do Evangelho. Só precisa de pastor humano para prender a vida toda quem não tem compromisso com o Evangelho, mas somente com a instituição religiosa. Quem tem compromisso com a palavra aprende de Jesus e tem autoridade suprema para denunciar os enganos nas ruas, igreja, chamados para fora. Mas quem tem compromisso com a religião humana vive a vida toda enclausurado dentro de um templo religioso, caixão de morte, e nunca aprende nada, e acha que sabe tudo. O seu pastor ama muito você, porque quando ele te vê, vê o dinheiro do dízimo enchendo a barriga dele que se arrasta. Esse povo idolatra o corpo da serpente, porque só quer se reunir aonde não tem perigo para o seu corpinho bonitinho, aonde não tem perseguição religiosa, que é nas falsas religiões. Não quer se arriscar denunciando os assassinos, porque teme o homem e não a Deus por não crer na palavra. Tem um ditado que diz que quem procura acha. Também a palavra Jesus diz que quem pede recebe, e quem bate se lhe abrirá. Em Jeremias 29:13 tem um versículo muito importante que fala que quem busca Deus de todo o coração vai achar. Isso significa que a criação de Deus foi feita com esse intuito de a pessoa encontrar o que quer. Assim também é a palavra de Deus em relação ao nosso racional, criada com a estratégia do homem encontrar o que mais o seu espírito se inclina. Quem quer encontrar Deus vai encontrar, mas quem quer encontrar a ausência de Deus vai achar da mesma forma, porque Deus fez esse mundo para que encontremos o que queremos, nos responsabilizando com suas consequências, porque somos seres racionais independentes, responsáveis pelas consequências. Quem achou Deus, o qual é invisível e impalpável, vai tentar provar para quem não achou e não quer achar, mas vai ser taxado de louco ou mentiroso. Porém ele vai continuar tentando provar que Deus existe, porque ele quer garantir a sua salvação e a dos outros. Quem odeia a ideia de Deus e não quer que Deus exista vai continuar no seu engano que Deus não existe porque a nossa vida é apenas uma sedução da fruta proibida por causa da promessa limitada feita pela serpente do corpo humano que seremos adorados por todo mundo como Deus, num curto espaço de tempo. A nossa vida não é nada. Pois se dividir o tempo da nossa vida com a eternidade vai dar zero. A nossa decisão no agora é muito séria, é tudo ou nada. E, por incrível que pareça, as pessoas não se importam, não estão nem aí para isso. Misericórdia. Quem atrela a sua busca a Deus com a conveniência do corpo de ganhar lucros materiais nunca vai encontrar Deus, mas o Deus Mamon do materialismo, porque ele não busca a Deus de todo o seu coração de carne, mas de todo o seu coração de pedra, porque ele não é carne, mas ídolo de pedra que quer ser adorado como pedra. Vejo muitos seguindo ideias de estudos de homens inteligentes, formando grupos que podem ser sustentados pelo materialismo, mas a salvação é individual por testificação da inspiração dos anjos do evangelismo no nosso coração interior. Você sabe que você busca Deus de todo o coração na sua sinceridade. Mas homens líderes religiosos que escreveram coisas seguidas hoje em dia, você não sabe se eles eram sinceros. A prova é se pegavam dinheiro, porque quem faz isso não entende a linguagem figurada da escritura porque não leva a sério. Até mesmo quem não pega dinheiro pode ser um falso profeta se pregar errado, tipo que não tem inferno eterno, ou que o Deus de Moisés não é Jesus, e por aí vai. Muitas outras invenções do equívoco da interpretação das escrituras que não dá nem para acreditar que alguém interpreta assim. O recurso que eles usam para manter a sua tese burra é dizer que a Bíblia foi adulterada, que os homens misturaram palavras para nos enganar. Mas isso está fora da promessa de Deus que seria incapaz de fazer o mais fácil, que é proteger a sua palavra. Por isso ela está em códigos parabólicos para que seja protegida dos acusadores que querem pegar afirmações para destruir. Portanto, o recurso para manter a sua opinião como dona da verdade não é picotar as escrituras e pegar somente o que protege o corpo, mas interpretar corretamente todas as escrituras que vêm por sonhos e milagres. Tudo isso significa que a salvação não é coleção de ideias alheias de livros, escolhida ao seu bel prazer, mas é a sua própria ideia da palavra, até porque quem não a conhece não será salvo.
Mas essa sua própria ideia não é qualquer ideia que a pessoa pegou como verdadeira e nunca pensa naquilo, porque está entretida nos seus afazeres cotidianos, mas é uma ideia fruto de uma meditação constante de interesse pela vida eterna na palavra que só tem quem recebeu o batismo no Espírito Santo e recebeu algum dom como sinal. Por exemplo, a pessoa que não é sincera e não recebeu o batismo do céu vai ouvir um alerta dessa e não vai estar nem aí, não vai se preocupar, mas vai se enganar que ela está correta, que ela já está até salva, não sabendo ela que a salvação é difícil. Podemos perder se não vigiarmos, mas o buscador da vida eterna vai tomar isso como um alerta e vai meditar a vida toda nisso, em todas as escrituras sagradas dentro e fora da Bíblia, para não errar o caminho, que é pregar correto, e se é pregar correto é sem dinheiro em troca para escapar do inferno eterno. A salvação é de sua inteira responsabilidade individual. Portanto, não confie em livros, líderes religiosos, mas você tem o tempo todo para meditar nas Escrituras, tirando o selo das figuras, rituais da lei, alegorias, mandamentos, histórias, milagres, provérbios, visões etc., interpretando as palavras para entender que nem tudo que os cristãos fizeram nas Escrituras era correto. Se concentre na interpretação das figuras e nas palavras de Cristo. Se não entender as figuras, não vai entender as palavras de Cristo. Na sala de aula, o professor faz uma questão do exercício e diz para seguir o exemplo. Igualmente aqui, siga o exemplo. A cobra que se arrasta pela barriga e come pó é também as religiões, clubes, TV, influenciadores, que pedem dinheiro e enchem os seus templos. Siga este exemplo da linguagem dos sonhos e traduza toda a linguagem das Escrituras de Gênesis a Apocalipse, de dentro e fora da Bíblia. Pronto, você foi aprovado no teste se conseguir isso com o cérebro que Deus te deu do batismo do céu, mente de Cristo. O aprovado sempre prega a palavra nos lugares públicos, sem dinheiro e sem religião, e sobretudo, sem as heresias que estão inventando por aí para pegar dinheiro, ou para simplesmente fazer parte de um grupinho arrastado para o inferno porque está pregando tudo errado, negando o Deus de toda palavra porque não consegue discernir a personalidade de Deus em seu desdobramento para operar a salvação eterna. Abre os olhos, quem segue a Jesus não arrasta a multidão visível aos olhos, e nem usa a palavra para incentivar negócios lucrativos do mundo, tais como viagens turísticas, vendas de livros e cursos na internet e coisas deste nível de muito conteúdo e seguidores nas mídias sociais. Mas quem realmente segue a Jesus está sozinho na rua anunciando Jesus, Espírito, sem arrecadação e distribuição de coisas materiais de instituições religiosas, matéria. Mas alguém pode dizer, mas Jesus arrastou multidão. Sim, Jesus atraiu gentes, mas em Israel, num país escolhido para figuras, porém com métodos diferentes dos que arrastam multidões hoje. Mesmo que alguém bata o pé que ele está fazendo com os mesmos métodos de Cristo porque Judas tinha a bolsa, não se enquadra para nós, porque o nosso tempo é o da graça, e não de figuras. É o tempo da realidade da multidão invisível em concordância com o conhecimento de Jesus. A nossa bolsa é só no céu de almas entendidas pelo ensino eterno, e não de seguidores mantenedores de influenciadores digitais que enchem os olhos da carne invejosa da serpente. Israel foi um país escolhido para figuras para representar o que, ou quem, para representar o evangelho depois da ressurreição, ou quem prega correto nas ruas sozinho, que arrasta a multidão invisível na terra, mesmo pregando para uma só pessoa de 2 ou 3 reunidos pelo evangelismo de rua. Quem arrasta a multidão no Apocalipse são legiões de demônios e a besta que engana com a ilusão dos sinais mágicos. Mas como não podemos limitar as coisas, isso não impede de que alguém arraste multidões hoje em dia, não pelos mesmos métodos de Cristo porque não estamos no tempo das figuras, mas pela sua ordem de pregar pelas ruas sem levar bolsa. Mas na realidade física isso está longe de se ver, e como o amor ia se esfriar, não veremos isso hoje, apenas um doido pregando Jesus sem dinheiro de arrecadação religiosa nos lugares públicos em qualquer dia e hora espontaneamente. A reunião constante do nome, o que para Deus é mais do que se curasse todos os amputados da terra,
pois uma alma salva é lucro, mas todos os imputados restaurados no inferno é prejuízo. Pregar sozinho na rua também é mais do que se reunisse o mundo inteiro debaixo do templo do dinheiro do dízimo. Milagre para provar Deus não é maior do que o conhecimento das Escrituras e o poder dos dons do Espírito Santo que faz entender as palavras para provar tudo. Milagre no corpo os sinais que ultrapassam as leis físicas sem o conhecimento das Escrituras serve apenas para arrastar a alma do corpo para o inferno eterno. Isso significa que o milagre da carne de pó só virá de Deus se quem faz prega Jesus na rua sem participar de religião financeira e ritual e heresia da palavra, não atuando como um mágico para impressionar a plateia e receber adoração de homens. Satanás sabe que as Escrituras estão seladas, portanto, ele até quer que a pessoa leia a Bíblia porque ele sabe que ela não vai entender nada por causa da lavagem cerebral dos falsos profetas e da falta do batismo do céu que abre os olhos para entender toda a figura e as palavras de Cristo. Satã vai tentar de tudo para impedir toda pessoa de ouvir a interpretação correta das figuras da palavra que o ungido de Deus ensina. Até vai mandar ela ler e conferir na Bíblia, porque ele sabe que as palavras claras estão enganando os desinteressados e inconstantes na meditação, para que a pessoa continue arrastada para o inferno. Por exemplo, nas Escrituras está escrito bem claro para trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Então, o coração enganoso do homem, mente, vai raciocinar que é dar dinheiro ao pastor, mas a interpretação correta é que o dízimo não podia ser dinheiro porque era cordeiro, que é a palavra Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo da ignorância das figuras. A oferta do dízimo é o seu conhecimento de Jesus, é você próprio pregando Jesus nas ruas, ensinando, tirando o selo das figuras corretamente para ter a prova de Deus, que a palavra não é de homem, para tirar o pecado da heresia que gera a morte da incredulidade, a qual é confundida com fé. A interpretação equivocada do dinheiro como oferta do dízimo no altar do pastor já é refutada com a palavra que Jesus diz para não servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Veja outro exemplo que as palavras claras estão enganando os incautos. Jesus confirmou que o maior mandamento é amar a Deus sobre tudo, e o próximo como a si mesmo. Lucas 10:27. Mas essas palavras que parecem claras para quem já ouve há anos não estão claras, e precisam de interpretação da meditação. Para amar o próximo como a si mesmo tem que se conhecer a si mesmo, se é espírito ou carne. Se é carne vai cuidar somente do corpo do próximo para a corrupção eterna, mas se é espírito vai ensinar correto também para a vida eterna. O mesmo em relação a amar a Deus sobre tudo. Se é carne vai largar tudo, Jesus, pelo dinheiro, mas se é espírito vai largar tudo, riqueza, pela vida eterna, que é anunciar o Senhor Jesus, traduzir as figuras, sem aceitar dinheiro de forma alguma, como eu estou fazendo agora, porque esse é o mandamento do resumo de toda a interpretação da figura da palavra para quem busca a vitória final. E essa situação em que toda palavra clara na Escritura está fazendo o indóto inconstante na meditação tropeçar se cumpre na profecia de Cristo que confundiria os sábios, porque os considerados sábios que arrastam multidões são superficiais e inconstantes porque não querem o batismo da vida eterna por causa do amor ao materialismo e fama. O que confunde o desinteressado da vida eterna é que depois da ressurreição entrou uma nova aliança em que tudo o que foi feito antes, e algumas no tempo de Atos, era figura para interpretar, raciocinar como homem, tirando o selo, e não para seguir ao pé da letra, copiar como papagaio, como por exemplo, a bolsa que Judas tinha, a arrecadação dos primeiros cristãos, o batismo e muitas outras coisas que foram registradas, que não se encaixam com o entendimento correto das figuras e das palavras de Cristo, que se resume em ensinar e denunciar sem dinheiro, sem rituais e sem instituições religiosas. Quem não for superficial na meditação vai ver claramente as ressalvas dos transtornos que essas práticas erradas, tradicionalmente consideradas corretas, causaram. Ensinar Jesus é o que toda prática dos rituais representava. Pegar dinheiro no Evangelho é o que tudo que era proibido na lei de ritual para Israel representava. E fazer ritual na graça, fogo estranho, nega que Jesus veio terminar os rituais para estabelecer o Evangelho que os rituais representavam. Entenda, em Cristo é tudo novo, sem brecha nenhuma para a necessidade do dinheiro.
pois apenas a palavra anunciada basta para tudo, sem nada físico de ritual como condição de salvação. O dinheiro no Evangelho é só das nossas próprias custas do sexto dia do mercado de trabalho, porque no sábado do Evangelho não tem trabalho dos filhos dos homens para ganhar dinheiro por meio da arrecadação do bezerro de ouro. A grande reunião é espiritual dos que em todo o mundo concordam com a verdade, e os cargos são os dons espirituais que fazem que todos sejam pregadores iguais. Adorar em espírito e em verdade não são caras e bocas num palco em uma grande reunião programada de corpos físicos, mas é pregar na rua, espírito, sem dinheiro, verdade. Todo pecado nada mais é do que não conhecer Jesus, ou seja, não conhecer a verdade oculta nas figuras das Escrituras em parábolas, alegorias ou visões registradas. O sangue de Jesus purifica de todo pecado porque ele é o batismo do céu que inspira a interpretação correta das figuras que prova Deus e liberta do engano dos espíritos que arrastam multidões para o inferno por causa de poderes sobrenaturais envolvidos com dinheiro, mamon, mágica, feitiçaria, exorcismo, espiritismo, mistificação, etc. O pecado é ser enganado por espíritos porque busca ser Deus no mundo na sua soberba ao invés de adorar unicamente a Jesus Cristo, pregando de graça nas ruas para alcançar a vida eterna provada nas interpretações corretas das figuras das Escrituras. Quem teve a prova de Deus pela interpretação correta das figuras, inspirada pelo batismo do céu de Jesus dos dons sobrenaturais, vai anunciar Jesus em todo o tempo e lugar possível até o fim da vida, sem ligação com a instituição religiosa e seus artifícios, a Babilônia do Apocalipse, porque essa alma nunca mais se sentirá sozinha, nem acuada a participar de um grupo rebelde idólatra, nem mais ficará ociosa e infrutífera da vida eterna, porque sempre prega aos estranhos, e por isso cresce em experiência e conhecimento, não ficando preso numa bolha da religião inventada, só ouvindo o que sua carne e ego quer ouvir, no medo de que sua medíocre opinião esteja errada. É melhor saber agora do que depois da morte parar no inferno eterno só porque pensou que já era escolhida salva para sempre. Não foi assim na parábola do fariseu e publicano. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica mentira. Apocalipse 22:15. A palavra de Deus diz que este mundo ama a mentira e a população é enganada em todos os setores, políticos, religiosos, judiciais, alimentícios, científicos, diversões, etc. Mesmo assim o mundo acredita, se interessa e segue a besta porque está vazia de Deus, simplesmente por buscar preencher o seu ego com a adoração que pertence só a Jesus Cristo. A gente vê o mundo brigando e se dividindo por coisas fúteis que não levam a nada, servindo de espetáculo para aqueles que estão de camarote, que inventaram toda essa mentira como estratégia de guerra. Isso serve de alerta para quem gosta de discutir futebol, política e religião, sendo esta última a única que pode ser discutida se alguém conhece o verdadeiro Jesus, porque é caso de vida e morte eterna. Ninguém na sua soberba não quer nem pensar em anunciar Jesus em público sem mamon, por julgar ser isso algo ridículo, mas não sabe ele que isso é a única coisa que salva do inferno eterno depois da morte. Por isso vemos hoje muitas multidões sendo arrastadas para o inferno eterno como os porcos possessos por demônios do Gadareno que irão no precipício. Mas felizmente temos consciência de que a grande multidão dos salvos que recebem a revelação do Espírito de Cristo no seu coração está invisível no meio do mundo, pregando nas ruas sem arrecadação material, o que é entrar no quarto para orar, sem tocar trombeta nas mídias e religiões famosas. Para você ter noção da grandeza que é anunciar Jesus sem mamon, nas ruas, veja. Pregar para alguém na rua o significado das figuras e fazer ele se converter para pregar também é infinitamente maior do que alguém acabar com a fome do mundo. Não dá nem para comparar a altura com o abismo. O que iria adiantar todos de barriga cheia mergulhando no lago de fogo? Pelo menos um que alguém consiga desviar de lá já é fruto de trabalho eterno. Porque quem der um copo d'água a um desses meus pequeninos anjos, de modo nenhum perderá o seu galardão. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta,
receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca, concordar, a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus 10:40-42. Esses que estão soberbos no seu trono de ídolo, que não querem descer para pregar Jesus na rua, como o próprio Cristo desceu do seu trono eterno para isso, não sabem do mistério da vida que para ser grande tem que ser humilde. Observe, não falo dos poderosos famosos somente, mas também daquelas pessoas tão pobres coitadas de dar dó, mas mesmo assim não querem saber do verdadeiro Jesus, que é pregar ele na rua sem materialismo institucional e sem vergonha, denunciando a falsidade religiosa pela pregação do significado das figuras, o que é a única coisa que prova a Deus e discerne os poderes sobrenaturais dos demônios. Qual o interesse daqueles que se envolvem com poderes demoníacos? Nada mais há do que ser adorado e temido como feiticeiro, ou pastor ungido do Senhor, cão, buscando somente este mundo temporário que não é nada diante da eternidade. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:7-8. Fico feliz que chegou até aqui. Fica com o melhor da existência, que é o conhecimento de Cristo Jesus, para o honrar diante dos homens, sendo mais que vencedor,